Senhor Jesus, amigo inseparável de todas as horas, de todos os dias, de todos os momentos. Mestre, que a tua luz possa estar em nós, para que possamos compreender as provas e as expiações. Senhor, nos ajuda a nos manter em equilíbrio e que a nossa razão brilhe nos nossos dias e que os nossos sentimentos possam ser de amor e de paz, não só para nós, mas para toda a humanidade. Que Deus nos proteja nesse momento, proteja os nossos familiares. Muita paz, amigos, para todos. Dando continuidade às nossas tarefas do dia de hoje. Como já havíamos falado, temos a alegria de ter a palestra hoje de Lívia Pereira Santos, dirigente da Casa da Caridade, Irmã Elizabeth. E o tema de hoje é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E Lívia vai conversar conosco sobre o tema Perdoai para que Deus vos perdoe. A misericórdia abre as portas da reconciliação. Senhores, é um comportamento difícil de ser desenvolvido, mas o Evangelho determina um roteiro para a reconciliação entre nós e aquele que se acha nosso inimigo. Muitas vezes, na vida, você vai encontrar obstáculos nas pessoas, você vai encontrar aqueles que não nos amam, mas que estão sempre armados para nos espetar. Vive nesse clima. Tem criaturas, seres humanos, que vivem em clima de guerra diário, cotidianamente. Observe o seu perfil. Observe o perfil. Não só de familiares, mas como de amigos e de pessoas que estão entre nós. Essas pessoas exalam amargura, ódio, ressentimento, rancores, guarda no seu coração. E devia já estar mais sensível às coisas da vida, mas esquece esse sol e entra na escuridão das trevas só com pensamentos negativos e derrotistas. Essas atitudes e esses comportamentos, nós podemos verificar no dia a dia dos nossos contatos humanos. E nós, que também somos portadores de atitudes malsãs,
nos encontramos com pessoas da mesma condição e aí vira um embate, se torna um embate autodestrutivo ou destrutivo. O que fazermos, então, para mudar em nós esse comportamento desviado, esse comportamento que nos machuca e machuca o outro? O que temos que fazer para entendermos que a vida não é uma guerra, mas sim o desenvolvimento da paz entre nós? Quando nos armamos com instrumentos pontiagudos, com pensamentos e palavras que destroem o outro, nós macumunamos com os espíritos obsessores. Nós sintonizamos com os espíritos mais imperfeitos do planeta, porque a nossa atitude mental se coaduna com as atitudes mentais desses espíritos destruidores. E o que fazer para mudar tal situação? Ou mudar a ambientação? Ou nos prepararmos para um futuro bem melhor? O que temos que fazer? O que temos que desenvolver ou exercitar no dia a dia em nossos corações? A misericórdia. A misericórdia nos fala, olha, a misericórdia nos fala, nos antecipa, acredito, nos antecipa as dores e os sofrimentos que podemos passar se nós não abrirmos o coração e a mente para a reconciliação. Observe aqui. Palavras de Jesus em Mateus 5. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário. Se você elegeu um adversário na terra, corra, para a reconciliação. Mas e o outro? Não interessa o outro. Interessa você, o seu sentimento, porque você está se trabalhando, você é espírita. Você sabe, você tem o conhecimento do que é uma inimizade e uma energia deletéria que você passa para o outro. Então está na hora dessa transformação e dessa modificação. Não queira ter adversários na terra. Nem na terra, nem do outro lado da vida. Os adversários que vão trabalhar, ou modificar. Tenha sempre esse pensamento para qualquer pessoa que elege você como um adversário. E se autoanalise e veja onde você está ferindo a lei. Porque é claro que os adversários desconhecem as leis morais. Porque quem conhece as leis morais sabe que a gente não pode preparar uma cama de pregos para o inimigo. Mas temos que prepará-lo para o futuro, para sermos amigos. Então, não temos que fugir dos desafios. Se nós tivéssemos que fugir dos desafios, nós não teríamos construído essa casa. Por quê? Para desenvolvermos os trabalhos, o exercício tem que ser árduo. E a preparação interna muito mais, porque nós temos que enfrentar muitas coisas que não gostaríamos até de enfrentar, mas como dirigente, como trabalhador da Seara de Jesus, o exemplo é importante. Nosso exemplo é deveras importante. Ora, então, aqui diz assim,
do Evangelho de Mateus: reconciliai-vos o mais cedo possível com vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele. Nós estamos hoje em caminho com os adversários do mundo espiritual e os adversários do mundo físico. Por quê? Porque muita coisa, muita atitude nossa não é aceita. E as pessoas se fazem nossos inimigos gratuitamente. Muitas vezes não sabe nem, não tem ideia por quê. E às vezes não podemos dar explicação de tudo na nossa vida, de todas as nossas atitudes, porque somos espírita. Nada de escândalos. Ai de quem? Ai de quem prepara o escândalo para o outro. Tudo que nós temos que agir é com moderação e com respeito, sim, mas com determinação. O espírita sabe disso. Tudo que nós agimos tem que ser com determinação. Queremos. Porque, em primeiro lugar, aqui está a instituição. E nós, ao tomarmos qualquer atitude espiritual, moral, dentro da instituição, temos que levar em conta todo o processo espiritual e analisarmos com moderação. Ora, o espírita, ele é desafiado todos os dias. Não só pela vida social, pela sociedade, mas também pelo mundo espiritual. Nós sabemos que os espíritos observam, porque os conhecimentos espirituais que nós temos chamam a atenção das entidades, tanto das entidades superiores, que nos ajudam ao estudo, no trabalho, a vencer as dificuldades, como as entidades inferiores que nos agridem e não aceitam a nossa evolução, o nosso progresso. Quantos espíritos viram que nós íamos quantos espíritos viram que nós íamos fazer a escola de médiuns? Os senhores nem pensam como eu fui combatida. Não foi só por pessoas encarnadas, sim, e pelos desencarnados, que não queriam de jeito nenhum. Que aqui se implantasse uma escola onde os espíritos encarnados e desencarnados vão ser instruídos dentro da doutrina. Nós vamos ter temas específicos. A escola vai ser teórico-prática. Nós vamos trabalhar a mediunidade das pessoas. Vamos ter observação, estágios dos campos mediúnicos. Então, como nós estávamos estudando, um grande amigo fez as pesquisas, me ajudou muito a coletar dados, informações de outros estados e trouxe para nós todas as informações para que pudéssemos delinear a nossa escola. Como Kardec queria implantar na época dele uma escola de médiuns, mas ele desencarnou antes, não teve oportunidade. E nós hoje fazemos o possível para que o modelo escolar, meus filhos dizem que tudo eu chamo de escola. E eles vão para a faculdade, vai para a escola? Eu digo, não, eu vou para a faculdade, vai para a escola. Não existe isso no mundo espiritual. No mundo espiritual existe escola. Porque aqui nós pensamos que porque estamos numa universidade, já
já somos. Nada, queridos. Principalmente no espiritual, nós somos todos iniciantes. Em uma escola, a denominação fica melhor. Porque você nunca vai se achar pronto. Você vai se achar sempre um aprendiz, um aluno. Isso é muito bom porque mexe no seu íntimo. Você precisa aprender mais e ter mais conhecimento. Quando você se acha que você está numa faculdade, você diz, pronto, agora eu já vou ganhar meu canudo e eu já sei tudo, já estou com tudo, eu sou um profissional. Não é não. Não é. É aí que você tem que obter maiores conhecimentos, maiores responsabilidades. Quanto mais tempo passa na doutrina, mais eu preciso de estudar para garantir maiores conhecimentos, preciso de experiência em vários tipos de mediunidade, de vivenciar, de observar, para ajudar os meus companheiros, encarnados e desencarnados, e aprender a viver. O aprendizado da vida não é fácil. Garantir evolução e progresso é difícil. Mas nós estamos aqui numa escola. Essa casa é uma escola. Existem os instrutores, que também são alunos. Ela é específica nesse ponto e diferente. Porque quem ensina, aprende. Quem ensina tem que ter a modéstia e a humildade de ser também o aluno. Porque aprende, está aberto a tal condição. Ora, meus irmãos, como os Espíritos disse, reconciliai-vos, porque estáis a caminho. Quer dizer, você não desenvolveu tudo o suficiente para se achar autossuficiente, enquanto estás em caminho com o inimigo ou com os adversários, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz. Sim. O nosso adversário pode fazer queixa a um maior, a um superior. Isso, olha, Lívia está abusando de mim. Ou Lívia está fazendo isso. Então, o adversário que se acha com as suas razões, como nós nos achamos, vai ao mais alto. E observe a história. E que o juiz vos entregue ao ministro. O seu caso é tão difícil, você é tão problemático, eu sou tão problemática, que nem o juiz diz, não, eu não vou resolver esse caso. Esse caso está difícil, porque a pessoa é difícil, porque muitas vezes coisas que se resolvem com diálogo, não existe diálogo, a pessoa se mantém irredutível. E aí o que acontece? O adversário diz, o juiz não vai solucionar, vamos ao ministro. Isso não acontece aqui na Terra? Hein, amigos? Não tem muitos casos que param lá na justiça maior, não é? No mundo espiritual é a mesma coisa. É a mesmíssima. Aí... Bom, então, ao juiz, o juiz vos entrega ao ministro da Justiça e, quando você for julgado, você fica sem razão e vai posto na prisão. Imagine os senhores. Quem falou foi Jesus. Isso aqui é Mateus, Evangelho. Ora, em verdade vos digo
que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Misericórdia. Isso é que é expiação. E provas e provações. Por que eu sofro tanto? É falado. Por que eu sofro tanto na terra? Por que minha família é difícil? Por que eu não tenho amigos? Por que as pessoas não gostam de mim? Se autoanalise. Se autoanalise e veja quais são os seus pecados. Pecados, sim. Tem pessoas que não falam mais em pecado. Acham que não tem e que pecado não existe. Existe, e Jesus diz aqui no Evangelho, pecados, sim. Nós pecamos contra as leis divinas e contra nós. O nosso pecado é contra nós e contra as leis, não é contra Deus, nem Jesus, porque eles sabem das nossas inferioridades espirituais e morais. Nós pecamos contra nós. Todos os pecados não é contra Deus, nem só contra o Espírito. Me vem assim, contra o Espírito Santo. Eu fiquei a imaginar, por que pecamos? Mas contra o Espírito é o nosso Espírito. Nós pecamos contra nós, pela ignorância, pela falta de conhecimento e de realizações. Porque não é só viver, é preciso realizar algo digno, não só de você, mas digno do outro, de ajudar ao outro a evoluir, a vencer. Sempre eu quis construir escola. Eu sou da área de educação. E o meu ideal era fazer uma pedagogia, quando jovem, né? Era fazer uma pedagogia voltada para a criatividade e para o autoconhecimento. Uma escola direcionada para a expressão criativa, artística e o autoconhecimento. Eu até planejei uma vez em papel. E quando eu já tinha recursos para construir uma escola, alguns anos atrás, alguém me disse assim, eu lhe dou o terreno e você constrói sua escola. Olha, eu já tinha um terreno, não ia ser, para mim não ia ser difícil construir. Mas por ideal, eu era professora de escola pública. Mas de escola pública de alguns anos atrás. E eu disse assim a mim, mas o meu ideal era trabalhar na escola pública, ajudar, porque quando eu fui professora primária, eu passei em segundo lugar no concurso público. Quem passava nos primeiros lugares escolhia o lugar para trabalhar. E eu fui ser professora nos Alagados, há anos atrás. Anos que, para entrar nos Alagados, é preciso ter vontade. Mas eu fui pelo ideal de fazer educação. E de fazer educação para o povo. Era o meu ideal, espiritual e moral, tudo, enfim. Então, eu aí disse para mim mesma, mas se eu fizer uma escola, vai ser particular. Eu não posso fazer uma escola grátis, porque tem custos. Eu não vim para isso. Para enriquecer, ou para trabalhar em educação, enriquecer ou ter. Eu vim para fazer. E aí eu disse, não quero terreno. Nem quero escola. E continuei na escola pública. Eu já estou aposentada há anos. E quando eu entrei na doutrina, um dia eu estava orando. Aí o Espírito disse assim,
aí é aqui que você vai construir a sua escola. É para a doutrina. Como eu estava iniciante, ouvi, mas não dei importância. Os primeiros tempos que eu construí a primeira casa, que foi a João Crisóstomo, Casa da Caridade João Crisóstomo, Vasco da Gama, está lá na nossa casa. Eu disse, essa é que é a escola, porque ela é pública, ninguém paga, entra aqui. Cada um dá o que pode e o que quer. Eu digo, sim. Então a espiritualidade me guardou e conservou no meu ideal de educação, meu ideal espiritual, para construir uma escola de educação espiritual. Não mais a escola acadêmica, mas uma escola que chame ao homem a responsabilidade da sua espiritualização. Essa é a minha atitude de reconciliar-vos com os adversários, que eu também chamo os adversários. Não é só para os amigos que nós construímos essa escola, mas também para os inimigos. Não é para abrir a porta só para aquelas pessoas que têm um segmento social, mas é para todos que possam e querem desenvolver sua mediunidade. Não é para as pessoas que tenham só o conhecimento intelectual, mas é para aqueles que queiram obter, como nós, o conhecimento espiritual, estudarmos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, enfim, as obras básicas. Então, companheiros e amigos, enquanto não pagarmos até o último centavo, não sairemos dessa faixa espiritual dolorosa, que é provas e expiações. Precisamos pagar sim. Precisamos pagar esse débito, ou débitos que adquirimos em muitas encarnações e acumulamos. Temos débitos sociais enormes, temos débitos morais, temos débitos ambientais de tantas destruições que ainda hoje continuamos destruindo a natureza. E esses débitos serão aliados à nossa programação espiritual e moral para que nós, um dia, possamos construir em cima das cinzas. Claro que eu sei que aqui não é mérito meu, que essas obras são débitos de muitas encarnações e a grande oportunidade que o Senhor, o Mestre, eu tenho certeza que não foi, que os outros espíritos supervisionaram, me ajudaram, até a minha mãe, Elizabeth, mas quem me deu essa tarefa específica? Jesus. Foi o Mestre. Oh, meus filhos, o Mestre é o amor de minha vida. Tudo em minha vida, primeiro Ele. Eu construí essa casa para a irmã Elizabeth, mas acima de irmã Elizabeth, tudo que eu faço de bom, esquecendo as coisas que eu ainda tenho que mudar, é com Ele. Por quê? Eu tenho certeza que o meu Senhor olha para mim, olha para todos e vê todos, chama nominalmente. Ele sabe o nome de cada um, de todas as humanidades. E Ele sabe, eu tenho também essa certeza, das nossas vidas, da nossa vida.
o Divino Senhor, Mestre do amor e da iluminação, nos conduz como homens que devem ser preparados para o bem, que devem ser impulsionados à mudança, para que possamos atingir uma meta, uma missão no futuro. Hoje, pequenas tarefas. Hoje, chamamento. Mas cada um de nós temos uma missão no cosmos. Jesus planejou a nossa missão. Deus consente. Quando eu perguntei a João Marcos, que escreveu um dos evangelhos, que é um dos supervisores dessa casa. Um dia, tem uns 5 anos, eu estava muito doente, mas muito, 5, 6 anos, quando eu estava muito doente. Acho que tem até mais tempo, 7 para 8 anos. Eu não tinha certeza se iria dar continuidade à obra, pela enfermidade grave. Então, no carnaval, algumas pessoas daqui da casa foram passar, eu tinha uma casa de praia, e essas pessoas foram passar dias comigo nessa praia, nesse local. E nós ficamos em oração, e as pessoas me ajudavam, botavam remédio para as minhas enfermidades, me davam passe, eram amigos, as pessoas íntimas, que hoje trabalham na casa. Mas, naquele momento, estavam comigo. E eu perguntei. Elas estavam conversando à noite e eu fiquei sozinha no meu quarto, em frente ao mar, e comecei a orar. Tive um desdobramento e perguntei a Marcos, o do Evangelho, com todo respeito, com toda reverência. Por quê? Eu achava que eu não tinha condição de construir, que eu não tinha méritos. Isso. Eu não tinha mérito. Quando a gente se autoavalia, sabe, né? Para construir essa casa. E eu perguntei a Marcos. Eu disse, amigo, o senhor, eu estou querendo informação para me ajudar. O senhor poderia me falar quem me deu essa tarefa? Foi o senhor? Foi minha irmã Elizabeth? Foi o doutor Bezerra? Porque para desenvolver uma casa como essa, teria que ter um mentor bem aprimorado. Eu ouvi, tenho certeza que ouvi, porque tem pessoas que ouvem e não têm certeza. Tem outros que não ouvem porque precisa aprimorar os ouvidos, a audição. Tem outros incrédulos que não acreditam. Mas eu ouvi e acredito no que eu ouvi. Ele disse, filha, com muito carinho, esse espírito se aproximou de mim. Filha, você quer uma resposta para as suas angústias e aflições, e porque você se acha inferior à tarefa que lhe foi concedida. Não é? Se é. Eu gostaria de saber quem me escolheu para construir essa casa. A casa não estava construída. Nem havia começado. Nós estávamos na casinha, aí na frente. Aí o Espírito disse, eu vou lhe preparar para dizer quem foi. Não fique vaidosa. Aí me preparou isso. Não fique vaidosa, não fique orgulhosa. Trabalhe.
Trabalhe com vigor, com vontade, com amor, com dedicação, com espiritualidade. Trabalhe. Não olhe para trás nem para os lados. Olhe para o serviço. Quando houver algo que lhe fira, que lhe magoe, olhe o trabalho, não olhe para ninguém. Assuma o ônus daquilo que você vai fazer. Aí eu disse, até hoje eu me emociono, desses anos todos. Eu disse, diga, eu estou preparada. Eu disse, foi Jesus. Olha, queridos, foi inesquecível. Minha filha foi Jesus, não fomos nós. O Senhor nos chamou e disse, ajude. A gente é. E sustente os médios que vão trabalhar com amparo. Quer dizer que vai passar muitas provações. Mas, se todos estiverem juntos, se todos assumirem a responsabilidade entre nós, ele e os médios, nós venceremos. E esse espírito, quando eu voltei para o corpo, isso se passou a noite toda. Foi a noite toda. Quando eu voltei ao corpo, foi pela manhã. Daí em diante, eu prometi a mim mesma que eu iria construir. Mesmo doente. Eu comecei a casa da caridade muito doente. Eu fui interna na época, eu levei 8 dias no hospital. Eu comecei muito doente, muito enferma fisicamente. Espiritualmente, não. Espiritualmente, eu sabia tudo. Mas o meu teste era físico. Mas ele me salvou. Ele me trouxe de volta à terra e me segurou para o que nós estamos fazendo hoje aqui. Então eu quero dizer a ele, é com ele que eu quero falar. Ele sabe o amor que eu tenho por ele, o amor sublime que eu tenho. E eu nada sou aqui na terra, não sou nada. Pouquíssimo, não sou quase ninguém. Mas eu tenho ele. Eu tenho ele que me assegura a luz, a alegria de viver, a esperança e a fé e a confiança. Deus nos abençoe. Muita paz para todos. Muita paz. Nossos agradecimentos a Lívia pela belíssima e emocionante palestra que nos faz refletir, ponderar sobre a necessidade, a nossa necessidade de sermos misericordiosos. E agora, meus irmãos, vamos dar para vocês, como fazemos semanalmente, as notícias sobre os eventos anunciados e as realizações da Casa da Caridade Irmã Elizabeth. Vamos começar falando da nossa editora. Nós temos na Casa da Caridade Irmã Elizabeth a nossa própria editora, que edita os livros que são uns escritos por